Lucas 18, e vamos fazer a leitura desta história. Esta história, ela está relatada nos 3 evangelhos sinóticos. É nome esquisito. Mas se refere a Mateus, Marcos e Lucas. Há 4 evangelhos. O evangelho relata a história de quem é Jesus Cristo e o que ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. E há diversas perspectivas da história de quem é Cristo e daquilo que ele fez, mas todas elas apontam para o mesmo, para Cristo, para ele como Senhor e Salvador, para a sua grande obra pela qual os homens podem ser reconciliados com Deus para todo o sempre. Mateus, Marcos, Lucas e João apontam desta forma. Mas João é diferente dos outros 3 evangelhos. E hoje estamos a ler um dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles tiveram, digamos, eles têm uma visão conjunta de quem é Cristo e do que ele fez. E esta história aparece relatada nos 3 evangelhos. Não todas as histórias aparecem nos 3 evangelhos, mas esta sim. Bem, isto não é um detalhe menor. Isto é um pro maior. É um pro maior de suma importância para captar a nossa atenção esta manhã para a importância das lições preciosas desta história. Porque ela está repetida 3 vezes na Bíblia. Então vamos ler então esta história conhecida como o jovem rico. O jovem rico. Versículo 18 até ao versículo 31. Certo homem de posição perguntou-lhe. Bem, aqui não diz que ele era jovem, mas um dos outros evangelhos diz que ele era um jovem. Por isso é que é o jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos então prestar atenção às preciosas lições desta história para nós. Primeiro, vemos um jovem rico, mas fatalmente perdido. Eis aqui um encontro entre um jovem rico e Jesus. Este jovem vai ao encontro de Jesus. Na verdade, num dos outros evangelhos relata que ele prostra-se de joelhos diante de Jesus. E pergunta-lhe, versículo 18, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Numa rápida leitura, a atitude e a pergunta deste jovem parecem corretas. Completamente corretas. Mas está longe disso. Longe disso. Tanto a atitude como a pergunta. Reparem, esta pergunta demonstra que ele vai até Jesus como um simples mestre. Bom mestre. Este era um termo
que não era usado de forma usual entre os judeus. Não cumprimentavam assim ninguém. Não tratavam assim ninguém como bom mestre. A única coisa que este jovem está a fazer a Jesus Cristo neste momento é dar-lhe graxa. Bajulação. É a intenção dele. Porque ele quer ganhar algo. Também está errado porque ele vai até Jesus não reconhecendo quem era verdadeiramente Jesus. O ministério de Jesus já era conhecido, os seus muitos milagres, a autoridade com que ensinava, diferente de todos os demais, os grandes prodígios, sinais, maravilhas que fazia. Mas este jovem apenas reconhecia a Jesus como um mestre, um professor. Não como o verdadeiro Messias. O Salvador enviado por Deus. O próprio Deus encarnado. Jesus Cristo. E ele já tinha dado provas disso. Aliás, certa vez ele disse: bem, se não acreditam pelas minhas palavras, que eu sou Deus, acreditem pelas obras que eu faço. Mas este jovem, para ele, Jesus era um simples mestre. Segundo, nós vemos que ele vai a Jesus confiando nele. Que farei? O que é que eu posso fazer para receber, para ter, para herdar a vida eterna? Toda a sua conversa vai girar à volta da autojustiça. Aquilo que nós podemos fazer, os nossos méritos, os nossos esforços, as boas obras. Como que isso pode comprar-nos um lugar no céu, a vida eterna. Quando a Bíblia diz que é impossível sermos justos diante de Deus pelos nossos próprios esforços. Em Romanos 3 diz que não há justo, não há um justo, nenhum sequer. Ainda em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos os homens. Repara aqui esta lição trágica deste jovem. Ele está próximo a Jesus. Mas ele, mesmo assim, não conhece verdadeiramente quem é Jesus. E além disso, ele não está focado em Jesus. Ele está focado nele próprio. Que farei? O que é que eu posso fazer? Também reparem que nesta pergunta ele vai a Jesus convencido que a vida eterna se ganha. É por mérito. Que farei para herdar a vida eterna? Nós sabemos que os homens só reclamam as heranças que sabem que têm por direito. Não vão reclamar heranças que não tenham por direito. Então este jovem estava convencido que a vida eterna se ganhava. Era um direito que podia ser alcançado. A vida eterna, a reconciliação com Deus para todo o sempre, ela não é herdada. Ela não é o direito. Ela é oferecida dos céus para os homens. É graça. É graça. Não pelos nossos méritos. Não por aquilo que fazemos, mas porque Deus, em amor, decidiu salvar homens e mulheres para todo o sempre. As respostas de Jesus à pergunta do jovem rico, que farei para herdar a vida eterna, elas são diretas, como flechas afiadas ao coração, para mostrar o caminho do esvaziamento do eu. Para mostrar e destruir toda a falsa teologia que este jovem tinha. Reparem, versículo 19 e 20, a resposta de Jesus: por que é que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus começa por conduzir o jovem a reconhecer que ele e Deus são um só. Porque se me chamas bom e me reconheces que eu sou bom, bem, só há um, é Deus, e eu sou o próprio Deus. Encarnado. O Filho de Deus. Deus
e Jesus Cristo são um só. Noutros textos que eu vou ler para vocês, Jesus destaca isso mesmo de uma maneira clara. Ele é necessário ser reconhecido como Deus, primeiramente. E é isto que ele está a tentar que aquele jovem reconheça, que ele é o próprio Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, logo a seguir a Lucas, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Ainda neste próprio Evangelho de João, capítulo 17, 21, eu estou a ler para vocês. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu e o Pai somos um. Somos um. Ainda João 14, versículo 6. Reparem o discurso de Jesus. O discurso com os seus discípulos. O que ele diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus Cristo e Deus, o Pai, são um só. E primeiramente este jovem tinha que reconhecer que Jesus Cristo era o próprio Deus. Depois também, com a resposta, Jesus Cristo conduz o jovem a reconhecer a sua real condição. Ninguém é bom. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, só há um Deus. Ninguém é bom. Talvez pela sua posição social e pelo entendimento até errado, teológico, naquela época em que ser rico era ser favorecido por Deus, era ser abençoado, era ser aceito por Deus. Era esse o entendimento ali no primeiro século entre os judeus. Talvez por esta posição social, esta condição material, ele achava-se bom. Ele achava-se melhor que os outros. Ele achava-se justo, ele achava-se puro, ele achava que por ser rico era aceito por Deus. Mas o mais importante não é o que ele achava, era o que Deus pensava sobre ele. O mais importante não é o que tu pensas, quem tu és, é aquilo que Deus diz que tu és. E Deus diz que não há ninguém bom. Ninguém é bom. Todos nós neste auditório somos indignos e pecadores. Somos maus. Essa é a nossa natureza. Todos nós. Começando por mim, que estou a falar convosco. Essa é a nossa real condição. Somos maus, indignos e pecadores. E a segunda coisa é que não apenas temos que reconhecer quem é Jesus Cristo, o próprio Deus, nós temos que reconhecer quem nós somos. Maus, indignos e pecadores. Essa é a nossa real condição. E enquanto não te cair a ficha daquilo que tu és, tu nunca irás ver e sentir a urgência e a tua maior necessidade que tens, que é a de um Salvador. Nunca. Enquanto tu não te vires a ti mesmo ao espelho como indigno, mau e pecador, nunca vais sentir a necessidade de um Salvador. Jesus Cristo será apenas para ti um amigo, mas não o teu Salvador. Repara que agora Jesus foca-se em alguns dos mandamentos que estão relacionados em amar o próximo. Bem, ele diz no versículo 20, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Repara, eu vou pôr aqui os 10 mandamentos, não sei se vocês conseguem visualizar bem.
Mas esses são os 10 mandamentos. Então o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E obviamente não há adores. Não tomarás o nome do Senhor em vão. E lembra-te do dia sábado para o santificar. Esta primeira parte, os primeiros 4 mandamentos, estão relacionados com o nosso relacionamento com Deus. A segunda parte: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Está relacionado com o nosso relacionamento com o próximo. Quem é o nosso próximo? É o nosso cônjuge, são os nossos filhos, são os nossos tios, são os nossos irmãos, são os nossos vizinhos, são os nossos desconhecidos. O próximo são todos. Então repara que há 2 grandes mandamentos. Por isso é que Jesus resumiu esses 2 grandes mandamentos, do qual resume toda a lei e todos os profetas. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, todos os mandamentos de Deus se resumem em 2. Amar a Deus todo o coração, com toda a alma e com todo o pensamento e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Repara, porque é assim que resumes toda a lei. Amar a Deus e amar o próximo. Não é interessante que Jesus, ele só vai citar 5 dos 6 mandamentos de amar o próximo? E isto é algo muito importante, e vocês já vão ver a intencionalidade de Jesus. Amar a Deus e amar o próximo andam de mãos dadas. Para comprovar que alguém ama a Deus, é mais fácil e visível ver através das suas ações para com o próximo. O jovem, ao ouvir isto, no versículo 21, cheio de si, convencido, dá logo uma pronta resposta, com toda a convicção. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele se achava perfeito. Ele se achava bom. Ele se achava merecedor da vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs ficam satisfeitas e seguras porque nunca se prostituíram, nunca mataram ninguém, nunca assaltaram um banco. Mas que tragédia é isso? Não conseguem ver a sua própria pecaminosidade e culpa diante de Deus. Ninguém é bom. O jovem estava convencido da sua autossuficiência, da sua justiça própria. O seu lema é: eu sou melhor que os outros. Eu sou melhor que aquela prostituta, que aquele assassino, que aquele ladrão. Este pensamento e atitude afasta-te de Deus. O que te aproxima verdadeiramente de Deus é a mesma atitude e pensamento que tinha o apóstolo Paulo. Eu sou o pior dos pecadores. Porque é essa atitude e essa convicção que faz sentir a necessidade de um verdadeiro Salvador. Se nos sentimos saudáveis, nós nunca iremos procurar um médico. Mas se nos sentimos doentes, espiritualmente falando, e obviamente aqui nesta ilustração, até fisicamente doentes, se nos sentimos doentes, iremos procurar um médico. E se és homem, ainda vais procurar mais rápido. Só agora é que entenderam a piada. Jesus veio para os enfermos, para os doentes e não para os sãos. Se não te sentes, te vês e atuas como um enfermo, como um doente, espiritualmente falando, nunca irás procurar o médico das almas, Jesus Cristo. Primeiramente necessitas reconhecer a tua condição. Por isso, versículo 22. Como um hábil cirurgião da alma, Jesus vai direto ao coração daquele jovem. Versículo 22. Uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Repara que, de forma propositada na conversa, Jesus Cristo não se referiu aos mandamentos de amar a Deus
E não se referiu ao mandamento de não cobiçar. Mas agora aqui nesta resposta ao jovem, Jesus Cristo confronta com o primeiro mandamento, amar a Deus, e com o mandamento, a quebra do mandamento de cobiçar, porque ele amava as riquezas. Porque o Senhor dele, para quem vivia, eram as riquezas, a prosperidade material. Ele amava mais as riquezas que a Deus. E ele amava mais as riquezas que o próximo. Porque reparem, versículo 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Uma coisa ainda te falta. Isto parece aquela expressão que alguns dizem, quando olham para alguém, não é? Só lhe falta Jesus. É tão bom, só lhe falta Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Jesus, uma coisa ainda te falta. Não amas a Deus, porque amas mais as riquezas que a Deus, e não amas o próximo. Falta-te tudo. Vende tudo o que tens. Jesus queria tocar no seu coração profundamente e mostrar a sua cobiça. A cobiça do coração. Que o dominava. Que era o seu Deus. Vende tudo o que tens. Bem, esta é a chamada radical de seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus tem um custo. Não pode e não ficará tudo igual. No mundo ocidental, a prosperidade material é a coisa mais perigosa para as nossas almas. Nós somos mais ricos e prósperos que mais de metade da população mundial. Mesmo aqui em Portugal, está bem? Que dizemos que somos um país pobre. O que mais afasta os homens e as mulheres de seguir a Cristo é a prosperidade material. No mundo ocidental, ama-se o conforto, ama-se a segurança, ama-se a matéria. O materialismo. A aquisição e o prazer que obtemos dos bens materiais. Vivemos para isso. Buscamos isso. Corremos para isso. Nos esforçamos para isso. Enquanto isto for mais importante do que Jesus Cristo, enquanto isto for o contentamento da tua alma, mais do que o próprio Deus e de conhecer a Jesus Cristo, tu nunca terás um tesouro no céu reservado para ti. É isso que Jesus Cristo está a dizer. O disse ao jovem, porque para seguir a Jesus Cristo há um custo. Em Lucas, neste mesmo Evangelho, capítulo 9, 23, ele dizia a todos, Jesus Cristo, se alguém quer vir após mim, seguir-me, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Tens que deixar tudo para receber tudo de Deus. Aqui tem a ver com uma questão mais do coração. Porque não há nenhum problema na prosperidade em si, mas sim no amor maior a ela. Esse é o verdadeiro problema. E para isso tens que deixar tudo, a tua própria vontade, desejos, e colocá-los aos pés de Jesus Cristo, para que assim tu possas receber tudo dele. A grande fraqueza do testemunho da igreja hoje em dia, olhando para dentro, é a falta de um profundo, e que produz a falta de um profundo impacto positivo na nossa cidade, à nossa volta, surge porque nós não vivemos diferente aos de fora. O que é que vendemos? Vende tudo o que tens. O que é que vendemos? Ou seja, o que é que nós temos abdicado na nossa vida para conhecer, experimentar e para viver para Deus? Outra pergunta, o que é que damos? Dá, disse Jesus Cristo. O que é que nós estamos a dar do nosso tempo, energia, recursos para Deus e para o seu reino, para o próximo em necessidade? Tiago diz, se a nossa fé não é acompanhada por obras, é uma fé morta. Não há vida de Deus nele. Se não é acompanhada de generosidade, porque o nosso Deus é generoso. E aquele que tem o Espírito de Deus nele, também irá transbordar em generosidade.
que estamos a seguir de Jesus? Aquele que quer vir após mim, seguir-me. O que é que estamos a seguir? O que é que os demais podem ver do carácter de Jesus em nós? Dos métodos de Jesus em nós? Da mensagem de Jesus em nós? Aqui nós vemos que o grande problema deste jovem rico é algo que também ameaça as nossas próprias almas, a cobiça. E a cobiça dos nossos corações é incredulidade. É incredulidade. Nós não queremos que Deus é melhor. Por isso cobiçamos as coisas materiais. John Piper, um famoso pastor americano, falando sobre a cobiça, ele afirmou: cobiçar é desejar tanto algo que perdes o teu contentamento em Deus. O oposto da cobiça é o contentamento em Deus. Mas nós vemos nesta história que a cobiça ela pode ser perigosamente também fatal. Não é apenas a perda do contentamento de Deus. Ela pode matar a tua alma por toda a eternidade. Versículo 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E outro evangelho diz que ele retirou-se. E não há relato nenhum que este jovem se converteu, se tornou discípulo de Jesus Cristo. Era rico, mas fatalmente perdido para todo sempre. Porque a cobiça, ela pode matar e destruir as nossas almas por toda a eternidade. Esse amor maior ao dinheiro do que a Deus. Ter a cobiça, o material, é ter outros deuses diante de ti. É a quebra do primeiro mandamento. Mateus 6, 24, Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Não há como ficar no meio. Há uma escolha a fazer. O maior tesouro da vida deste jovem rico eram os seus bens, não o próprio Deus. O maior tesouro da vida deste jovem rico encontrava-se aqui na terra, não no céu. O maior tesouro deste jovem rico era o que podia ganhar de Deus, os seus dons, não o dador de todas as coisas. E quão perigoso e perigosa é a cobiça, é o amor às riquezas. E é uma enorme tragédia viver para aquilo que irá perecer. Viver para ganhar aquilo que nós não podemos guardar. E viver também para aquilo que, para além do sepulcro, além da morte, será completamente inútil para salvar a tua alma. Reflete seriamente nisto. Nestas lições, através desta trágica história do jovem rico. A cobiça nunca irá satisfazer a tua alma. Eu te garanto, nunca serás satisfeito pela cobiça. Nunca. Ela, ao final, irá destruir também a tua alma. Enquanto Cristo não for o teu maior tesouro e contentamento, ao ponto de estares disposto a deixar tudo para viver para Ele, para segui-lo, tu estarás completamente perdido como este jovem rico. Por último, estamos a chegar ao fim da história, da nossa reflexão. Há uma advertência séria sobre o perigo da cobiça. Versículo 24 a 27. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Esta pergunta, por parte de Jesus Cristo, esta afirmação, quão dificilmente
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, é aquele que tem o coração dominado pela cobiça, aqueles que têm outros deuses, além do único Deus vivo e verdadeiro. E versículo 26, os discípulos, ouvindo isso, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por qual era o entendimento dos discípulos? O mesmo daquele jovem rico. Que a prosperidade era um sinal da bênção de Deus, do favor de Deus, de ser aceito por Deus. Porque se é rico, Deus é bom para com ele. Essa era a teologia errada daquele tempo. E continua também a ser a teologia, hoje em dia em moda, em muitas igrejas, a teologia da prosperidade. Em muitas igrejas, especialmente ditas evangélicas, como a nossa, a mensagem que tu vais ouvir é: dá mais a Deus para receber mais dele. Isso é a teologia da prosperidade. É mover os corações dos homens para a cobiça, para os dons, não para o dador, não para o próprio Deus. Mas também repara como ainda este entendimento da prosperidade e da teologia da prosperidade e seguir a prosperidade não está somente presente nos evangélicos, mas também na Igreja Católica Apostólica Romana. Esta teologia está presente. Tu tens que fazer algo para ser aceito por Deus. Para ser abençoado, para ser curado, tu tens que fazer promessas a Fátima e ir até Fátima para que possas ser curado. Teologia da prosperidade. Para receber o favor de Deus, tens que fazer algo. Para buscar algo de Deus, os dons, não o próprio dador. Versículo 27. Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Que resposta maravilhosa e de grande esperança para as nossas almas esta manhã. A resposta maravilhosa para as nossas inquietações. Quem pode ser salvo? Para a nossa incapacidade humana. Ninguém é bom. Mas repara, a resposta maravilhosa para a nossa salvação não é quem nós somos, não é o que podemos fazer, mas é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez para reconciliar-nos com Ele para todo o sempre. É impossível salvar-nos a nós mesmos, mas é possível para Deus salvar-nos. E se hoje estás a ouvir a sua voz e pelo Espírito de Deus estás a ser convencido do teu pecado, se estás a ver a beleza de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo, e a tua necessidade de ter um encontro com Ele, se tu estás a olhar para a sua obra em que Ele morreu na cruz, e através do seu sangue derramado na cruz, tu podes ter também o perdão dos teus pecados, ser reconciliado com Deus. Se hoje tu estás a ver isto e abraças a Ele pela fé, confiando nele como teu Senhor e como teu Salvador, tu serás salvo. Tu serás salvo. E esta é uma obra de Deus nos corações, nas almas. Uma última promessa para aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Aqueles que já deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Uma última promessa, reparem, versículo 28 a 30. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Repare esta promessa preciosa para aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Um contraste com o jovem rico, que queria a vida eterna, mas perdeu. E perdeu tudo o resto. Aqueles que deixam tudo para seguir a Jesus Cristo têm a promessa de ganhar a vida eterna. A vida eterna é oferecida. É um presente. Mas como se isso não fosse suficiente, e estou aqui a fazer uso do sarcasmo, há outra promessa aqui nas palavras de Jesus Cristo. No presente, nesta vida, irão receber muito mais do que aquilo que deixaram.
Repara que o único bem material, e talvez tu estás a pensar, bem, isso é prosperidade. Mas repara que o único bem material na lista mencionado é uma casa. E quando Pedro está a falar de uma casa é porque ele efetivamente, para fazer as viagens com Jesus Cristo, deixou por longos períodos a sua esposa em casa, a sua casa, os seus laços familiares, para estar no ministério público com Jesus Cristo. Depois, refere-se a laços familiares. Tudo aqui fala, não é? De pais, de irmãos, de filhos. O que é que está-se a referir Jesus? Aqueles que deixaram tudo e talvez até foram rejeitados pela sua família. E eu sei alguns aqui que têm histórias em que foram, por abraçarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram rejeitados pela sua família, são ridicularizados, sofrem ostracismo social dentro da sua própria casa, da sua família. Bem, aqui diz que tu receberás muito mais. E hoje nós estamos a testemunhar isso. Muito mais é esta família. A família de Deus. A igreja. A igreja. Muitos mais pais, mães, filhos, filhas. A igreja de Deus. Em Cristo somos reconciliados com Deus, mas também somos reconciliados com o povo, com uma família. A família de Deus composta de todas as nações. Mas num só povo. O povo de Deus. Uma família muito maior e por vezes, em vários casos, até muito melhor que a nossa própria de sangue. E isto é certo para muitos dos que estão aqui. Isto é certo para mim. Mas também aqui esta promessa, receber muitas vezes mais. Não está a falar do material, está a falar do espiritual. Muitas vezes aqui na Terra o que nós iremos encontrar é que os nossos amigos mostram-se infiéis. É que os políticos não cumprem as promessas. E é que as riquezas ganham asas. Mas as promessas de Cristo, elas são seguras para nós. Elas não irão falhar. E Ele prometeu que iremos receber muito mais. E nós vemos isso ao longo da Escritura. Vemos na vida dos profetas no Velho Testamento. Vemos na vida dos apóstolos no Novo Testamento. Eles não tinham casas, eles não tinham riquezas. Eles passavam fome, frio. Mas eles, quando foram obrigados a desistir de tudo por causa de seguir a Cristo, por causa do Reino de Deus, eles foram grandemente recompensados com experiências únicas com Deus, com Cristo, que tu nunca experimentaste, que eu nunca experimentei. Eles foram grandemente sustentados pela graça de Deus nesses momentos. Ela foi suficiente e abundante para eles. Eles próprios escrevem na sua carta, mesmo o apóstolo Paulo preso, escreve da sua profunda alegria, que experimentava alegria no meio do sofrimento e até gloriava-se, dava graças a Deus pelas suas tribulações. Ele tinha recebido muito mais de Jesus Cristo, espiritualmente. O seu contentamento era em Deus. Olha, isto transborda a alma. Não há vazio na alma. A uma pessoa que tem o seu contentamento em Deus, tu podes oferecer 10 milhões de euros. Eles serão como 10 cêntimos comparados com o que Cristo é e oferece. Quero que terminemos olhando para um contraste que há nesta história do jovem rico com a história anterior. A história anterior fala de Jesus e as crianças. Jesus e as crianças. E Jesus diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E depois logo vem esta história do jovem rico. E isto é com propósito. Deus quer ensinar-nos algo com isto. Primeiro, nós temos de ir a Deus como crianças e não como o jovem rico.
Em que sentido? Ir a Ele de mãos vazias, sem nada para oferecer, como uma criança. Ela é dependente até que compremos as prendas para ela dar aos pais, não é? No Natal. Temos de ser nós a comprar. Nós devemos ir a Deus como as crianças, de mãos vazias, sem nada para oferecer, sem diplomas, sem méritos pessoais, sem logros. Eles de nada servem, porque basta um pecado nosso para sermos condenados por toda uma eternidade. Nós temos de ir a Deus como crianças e não como o jovem rico. Como crianças, elas são totalmente dependentes. E nós devemos ir a Deus dependentes dele, de quem ele é, do que ele fala, do que ele faz. E só ele pode salvar-nos dele próprio. Nós somos imperfeitos, que necessitamos depender do único que é perfeito, Jesus Cristo, e da sua obra que ele fez em nosso lugar. E se nós confiamos nele e na sua obra como nosso Senhor e Salvador, a sua perfeição, a sua justiça será também creditada na nossa conta. Nós temos de ir a Deus não como o jovem rico, com afetos religiosos. Tinha a linguagem religiosa daquele tempo. Estava próximo de Jesus, tinha respeito por ele, tinha interesse até pela salvação. Até num outro relato diz que ele derramou lágrimas. Mas tudo isto não é sinónimo de conversão, de salvação, de uma alma transformada, de uma alma que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso, não descanses até não descansares completamente em Jesus Cristo e obteres a confirmação do Espírito de Deus no teu interior, que nasceste de novo, que foste salvo por Ele, que és uma nova criatura. Até isso não acontecer, não descanses de lançar-te a Jesus Cristo como tudo e de abraçá-lo pela fé como o teu maior tesouro. Para aqueles que já abraçaram e estão a esforçar-se por seguir a Jesus Cristo, mas que a sua experiência de vida tem sido dura e difícil, estão neste momento desanimados, desencorajados, tentados ao medo, sentem-se derrotados muitas vezes. Amados irmãos, família, agarrem-se a esta promessa verdadeira e preciosa de Jesus Cristo. Irás receber muito mais. Cristo é por ti. Cristo é contigo. Cristo é conosco e o será até ao fim. A sua graça, o seu poder irá sustentar-nos no meio deste mundo e durante a jornada da nossa vida. E presta bem atenção. Ao final, nós iremos triunfar. Herdará a vida eterna. Abraça-te a estas promessas com toda a tua força e que o teu coração seja consolado e fortalecido pelas promessas do nosso maravilhoso Jesus para nós. Vamos orar. Senhor, convence aqueles que ainda não foram convencidos da sua indignidade e pecaminosidade. Abre os seus olhos, os olhos do seu entendimento para verem a beleza de quem é Jesus Cristo. Senhor, abre os seus corações para correrem para Jesus Cristo como a sua maior necessidade e o reconheçam como Senhor. E lancem-se nos seus braços como crianças, tendo a Jesus Cristo como Salvador das suas almas. Eu peço-te, Pai, por muitos que estão aqui, Senhor, e por todos aqueles, Pai, até aqueles que já abraçaram e confiaram em Jesus Cristo, e temos confiado e seguido a Jesus Cristo, Pai. A cobiça, ela é muito perigosa para as nossas almas.
E nós não estamos imunes a ela, Pai. Nós lutamos muitas vezes com ela, contra ela. Muitas vezes, Senhor, ela infecta os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas almas. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a derrotá-la através de ter um contentamento cada vez maior em Ti, nas Tuas preciosas promessas, Senhor, e amar-Te por sobre todas as coisas. Pedimos isso e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.